Então, amados, vamos, no caso, seguir viagem com a nossa série de pregações. A série como um todo chama-se O Cristão e no caso, nós estamos já há algumas semanas a falar sobre vestimenta, ou antes, vestuário. Em português de Portugal estamos a falar sobre vestuário e isso está correlacionado com o assunto da modéstia. Estamos a falar também sobre modéstia. Então, amados irmãos, nós continuando, vamos ler aquela passagem que nos tem então acompanhado ao longo destas semanas, que fica em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. No caso, nós iremos ler, como também será projetada na versão Almeida século XXI, que é a versão que usamos aqui na igreja. E no caso, eu convidava a todos aqueles que puderem a se colocarem de pé como sinal de reverência à palavra do Senhor. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui então a palavra do Senhor e podem se sentar. Amados, nós vamos já na quinta mensagem na qual eu estou a falar sobre este tema. É a quinta mensagem que no caso estou a falar sobre esta temática e a cada semana que passa temos nos aprofundado nesta, como estava a dizer, complexa e melindrosa temática. E porquê é que eu digo que ela é complexa e ela é melindrosa? Eu digo que ela é complexa pois percebemos cada vez mais que percebemos cada vez mais o quanto a nossa cultura e aquilo que talvez aprendemos está tão longe dos caminhos do Senhor ou da palavra de Deus e aquilo que ela ensina. E é melindrosa porque é uma temática que nos confronta, que nos expõe o nosso próprio erro, que expõe as nossas falhas e até expõe em vários aspectos as nossas hipocrisias. Por sua vez, então, hoje nós vamos falar de um dos maiores paradoxos que existe na cabeça da maioria das pessoas no tocante à vestimenta e à modéstia. Porque hoje chegou a altura de nós falarmos sobre roupa de banho. Hoje vou falar sobre roupa de banho. Eu gostava de relembrar, não é, um pouco daquilo que nós já falámos nesta caminhada. Em particular, na semana passada, nós falámos sobre alguns aspectos que nós encontramos na palavra do Senhor e aquilo que a palavra do Senhor nos instrui também sobre o que é um padrão, à luz da palavra de Deus, de nudez. O que é que à luz da palavra é nudez, ou já é mostrar a sua nudez, já é mostrar alguém mostrar a sua nudez, a nudez de alguém ser demonstrada, ser vista. E então eu lembro-me que nós, ou antes, vocês eventualmente lembrarão, e eventualmente quem tem acompanhado esta série ou tem visto em casa depois lembrará de que nós vimos que quando a Bíblia fala de nudez, ela já conota como nudez, ou seja, Deus já descreve que nudez é a partir do momento em que nós já mostramos do joelho para cima o nosso corpo e, por sua vez, a partir do momento em que nós mostramos do pescoço para baixo o nosso corpo. A partir daí, já estamos a ver a nudez de alguém. Se é mais ou menos exposta, se é mais ou menos escandaloso, se é mais ou menos provocante, se é mais ou menos sensual, isso são outras coisas. Mas, biblicamente, isso já é nudez. Nós lembramos, inclusive,
quando Deus prescreve, Deus descreve qual é que era a roupa que os sacerdotes deveriam usar. Inclusive os sacerdotes, além de usarem a sua túnica, eles, por precaução, deviam usar uma espécie de um calção que ia exatamente desde o joelho para cima, para que não houvesse risco de que eles, no serviço do Senhor inclusive, se fosse exposta a sua nudez. E novamente, a nudez, não estamos apenas a falar sobre as partes íntimas. Estamos a falar que mais áreas, como estávamos a dizer, do nosso corpo já eram nudez. Inclusive nós falámos e chamámos a atenção sobre o cuidado e sobre o perigo e, por sua vez, como é inclusive a nudez, mesmo os homens estarem de tronco, redundantemente nu, não é? A própria palavra já diz, tronco nu. O tronco está nu, está despido. E novamente, andar assim em público, isso também é demonstração de nudez. Logo, a partir daí, nós podemos traçar um padrão, ou pelo menos nos apercebermos das brechas que existem muitas vezes na nossa santidade, na nossa lógica e na nossa forma de pensar. E, aliás, na nossa forma de vestir e aquilo que é apropriado e aceitável ou não. É impossível, por sua vez, nós falarmos de roupa de banho sem que nós apropriadamente façamos uma viagem pela história e nós analisemos o seu progresso, evolução e, quiçá, degeneração. Comecemos então com esta nossa necessária jornada. Eu, no caso, vou abordar esta parte, eu vou inclusive ler bastante, porque vou ler um resumo que nós podemos encontrar no 6º capítulo daquele livro que eu recomendei e partilhei com os irmãos, Deus o Estilista. No 6º capítulo vai falar exatamente sobre esta questão das roupas de banho. E eu então, fazendo um apanhado, um resumo deste tema que eu sei que é sensível, que é melindroso eventualmente, e que isso pode nos causar bastante desconforto, porque novamente aquilo que nós olhamos à nossa volta ou sempre vivemos é diferente do que depois nós encontramos na palavra do Senhor e encontramos exatamente naquilo que nós iremos ler de seguida. Mas é importante que nós façamos esta ponderação, porque eu gosto sempre de alertar que nós não viemos do vácuo, nós não viemos assim do nada, a nossa cultura não veio assim do nada e decidiu fazer as coisas naquele momento. E agora, neste momento da história em que nós estamos, nós não estamos a fazer as coisas da forma como fazemos porque sempre se fez assim ou porque é certo. E isso nós temos que ter sempre muita atenção. E não é o facto de nós vivermos num país cristão, ou de nós dizermos que estamos no contexto de uma cultura cristã e que eventualmente uma população alta, uma porcentagem alta da população se considerar cristã, isso não quer dizer que os princípios que nós depois usamos, que nós seguimos, são de facto cristãos. Mas então eu passo a ler e nesse sentido peço não só atenção, mas que os irmãos tenham misericórdia de mim, pois eu não quero esquecer nada do que aqui eu pude resumir e por sua vez ainda assim eu vou buscar ser dinâmico na minha forma de ler. Mas a história das roupas de banho está sempre associada à percepção de modéstia e imodéstia na sociedade. Se recuarmos na história, naquilo que temos registro, encontramos que o progresso das vestes de banho está sempre vinculado não só à sensualidade, mas também ao caráter da própria sociedade. A como a sociedade entende e vê aquilo que é aceitável ser exposto em público e quão longe, naquele momento pelo menos, se pode ir. As roupas de banho sempre foram a porta de entrada da moda para que uma sociedade se convencesse que era bom e libertador se despir em público. Nós temos registro que as roupas de banho já remontam pelo menos ao ano 350, mesmo antes de Cristo. Já por volta do ano 350 a.C., nós encontramos na Grécia Antiga
já em mosaicos, se nós formos no caso, se nós formos visitar alguns lugares, nós encontraremos mosaicos em que mostrarão como um quadro feito em mosaico de pessoas, de mulheres no caso, com vestes de banho semelhantes às que são utilizadas nos tempos atuais. Isso daí, como estava a dizer, foram assimiladas por Roma, onde se banhar e andar publicamente, nadar publicamente atingiu o seu apogeu no tempo do Império Romano. Como eu estava a dizer, visitando locais na Itália com quadros que retratem os hábitos banhistas, no seio do Império Romano nós podemos encontrar pessoas usando biquínis que se assemelham aos modernos. Mas após a queda do Império Romano e com a expansão do cristianismo, as atividades banhistas saíram de moda, digamos assim. As atividades banhistas saíram de moda até ao século, mais ou menos até ao século XVIII. Então, nós estamos a falar do início do cristianismo, expansão do cristianismo, ou seja, estamos a falar séculos ali até ao século mais ou menos quarto, o grande desenvolvimento e a expansão do cristianismo, e estamos a falar mais ou menos que durante, vamos dar assim mais ou menos esta marca de cerca de 14 séculos, entre o século IV e o século XVIII, que não havia esse hábito das pessoas em público tomarem banho, digamos assim, e irem juntas nadar ou irem se banhar todas juntas. E como eu estava a dizer, isto como começou a voltar a estar em moda a partir, como eu disse, do século XVIII, nos balneários da Inglaterra e da França. Ainda que nessa altura a roupa de banho que era usada tanto por homens e mulheres era uma toga, uma túnica. Quando as pessoas iam tomar banho, a esses balneários públicos, eles utilizavam uma toga ou uma túnica. O que é isto, uma toga ou uma túnica? Vocês, creio que todos já viram aqueles filmes, ou já assistiram a aqueles coros gospel, a cantar aqueles coros afro-americanos, e que todos têm como que aquela roupa que vai desde acima até ao chão. Ou, porventura, vocês também... ainda costuma ser hábito, na maior parte das igrejas, quando alguém vai ser batizado, ele utiliza também por cima da roupa, exatamente para que não aconteça até nenhum problema de guarda-roupa quando a pessoa vai ser batizada, há uma túnica que essa pessoa vai usar, até simbolizando aquela questão de que ela trocou as suas vestes manchadas e recebeu agora vestes limpas, e ele está feito alvo mais do que a neve por aquilo que é o sacrifício do Senhor Jesus. E então era esse tipo de roupa, ou tipo como nós vemos naquela história do Peter Pan, os miudinhos quando estão todos com aquele pijaminha, literalmente dos pés à cabeça. Isso é que era a roupa que as pessoas publicamente usavam quando iam tomar banho em público. Depois, só no século XIX é que ir à praia e tomar banho como um passatempo se começou a popularizar. Então estamos a falar há cerca de no caso de um século e qualquer coisa atrás, porque nós ainda estamos nos primeiros anos do século XXI, mas antes, exato, há cerca de, se tanto, 2 séculos atrás, é que ir à praia tomar banho como um passatempo passou a se popularizar. Mas ainda assim, as atividades eram estritamente separadas entre os sexos. Ou seja, havia a parte da praia das mulheres e a parte da praia dos homens. Ou o horário dos homens e o horário das mulheres. Novamente, quando começou a ser hábito, ou como começou outra vez a ser hábito se ir à praia, os homens iam à praia no seu momento, ou na sua área reservada, e as mulheres iam à praia no seu momento. Pensem e não se esqueçam que porque sempre o problema não está na praia, o problema não está naquilo que Deus criou, não está na areia, no mar e na praia, o problema está naquilo que era implícito, ou que que se tornava implícito, que era que as pessoas iam estar com trajes mais diminutos, ainda que naquele momento não era assim. Como estávamos a ver, naquela altura as pessoas ainda se tapavam porque entendiam que não podiam expor a sua nudez em público. Ok? Depois, o passo seguinte foi implementar as atividades de banho em conjunto, para que finalmente ambos,
homens e mulheres se pudessem divertir nas atividades aquáticas, juntos, finalmente. Por sua vez, era necessário então uma nova indumentária banhista que facilitasse as brincadeiras em conjunto. Até porque a roupa de banho, ao ficar molhada, ficava pesada e até poderia ser perigosa. Logo, era necessário que surgisse uma roupa mais adequada e mais segura e que desse mais liberdade de movimentos. Porque não, se vocês já se imaginarem também irem nadar com uma toga, vem uma onda e vocês até se podem enrolar na vossa própria roupa e até pode acontecer algum problema. Então era como que esta também a justificação, e então se começou como que a tentar encurtar mais com base neste objetivo de liberdade de movimentos. No entanto, a sociedade ainda estava como que demasiado influenciada pela modéstia bíblica, da ótica bíblica que Deus deu roupa ao ser humano para o cobrir, como nós lemos na semana passada. Foi o próprio Deus que, mesmo quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo e a partir daí entrou a malícia, entrou exatamente os maus pensamentos, entrou os maus olhares e ficou completamente impossível de dissociar, não é, duas pessoas que não sejam marido e mulher estarem despidas, estarem desnudos perto, não é, uma da outra, sem que isso não venha a exatamente minar a mente. Ia haver exatamente problemas. E nesse sentido, nós sabemos que quando Adão e Eva, falámos na semana passada, se acharam nus, perceberam que estavam nus, eles foram e fizeram aventais de folha de figueira. Mas depois também vimos que Deus não aceitou essa roupa como adequada. Não só, falámos nós, não só fazendo um paralelismo e uma associação àquele que era o sacrifício do Senhor Jesus para cobrir e tapar a nossa vergonha, porque Deus precisou de matar um animal para com as peles desse animal, não é, fazer a roupa deles, mas também no sentido de que Deus lhes deu roupas adequadas, porque exatamente eles continuavam despidos. Aos olhos de Deus, eles continuavam na mesma despidos. Não era só por fazerem um aventalzinho que estava o assunto resolvido. Então, como estávamos a dizer, os estilistas então meteram mãos à obra e buscaram então criar uma roupa de banho que, em virtude da sua natureza, teria que tapar o corpo, sendo roupa, no entanto, teria de igualmente, a fim de conferir mais liberdade, destapar o corpo. Então, esse foi o desafio dos estilistas. Como é que nós podemos tapar e, ao mesmo tempo, destapar? Tapar e a pessoa achar que está vestida, mas ao mesmo tempo destapar para que ela possa estar mais à vontade, digamos assim. E agora isto é uma citação plena do capítulo 6 do livro O Deus o Estilista. Este vestuário anfíbio seria como que um paradoxo a ser resolvido por um alfaiate. Um tipo de nudez que funcionaria como um símbolo de vestimenta. Uma vez que os homens e mulheres não estavam mais separados nas suas atividades na praia, um inevitável striptease aquático começou. A remanescente tentativa de reter alguns traços de modéstia e ao mesmo tempo dar liberdade às pernas e braços explica porque as primeiras roupas de banho tinham uma aparência tão volumosa e até desengonçada que a nossa cultura ia considerar engraçado, inclusive. Mas não percamos de vista este facto. Tais vestes de banho antiquadas, de aparência engraçada até, foram pelo menos, por algum tempo, um esforço de perpetuar o honrável ideal cristão de cobrir o corpo. Então, fim de citação. Então, foi naquela altura, estamos nesta transição, em que agora nós já avançámos em várias etapas, no século XVIII voltam as atividades de banho, mas as pessoas usavam uma túnica para se taparem, para não estarem expostas, não estarem nuas ao pé umas das outras. Depois, século XIX, já começa
começamos a transição de ir-se mais à praia também, mas depois havia a separação, homens para um lado e mulheres para o outro, ou o horário dos homens e o horário das mulheres, porque novamente cada vez mais as pessoas a roupa estava a encurtar e eles não poderiam estar expostos uns ao pé dos outros, e século XX nós já estamos a ter que reduzir a roupa, porque agora que estamos todos juntos na praia, a gente quer correr para um lado, quer brincar, quer jogar vôlei, quer ajudar a jogar à apanhada e tudo mais. Como é que a gente agora vai fazer isso? E como é que vamos nadar e fazer um concurso? Quem é que nada mais rápido? Como é que nós vamos fazer isso sem diminuir a roupa? Então vamos lá cortar mais uns centímetros de tecido, vamos cortar mais um bocadinho para que as pessoas tenham que estar à vontade e tenham que estar seguras, ok? E agora nós vamos, em particular, falar sobre a história do biquíni. Vamos falar sobre a história do biquíni. É muito interessante, é engraçado, que talvez é a primeira vez que numa igreja vocês ouviram alguém a falar sobre a história do biquíni. Quem veio à Conferência das Mulheres Cristãs de há 2 anos atrás, elas falaram sobre isto. Não foi nada que as irmãs que estivessem presentes não tivessem ouvido. E sabem para onde é que eu vou falar sobre a história do biquíni? Pelo próprio Wikipédia. Se vocês vão à página do Wikipédia, vocês vão ler o que eu aqui vos vou ler diretamente do Wikipédia, para não dizerem que é uma interpretação do pastor ou já é uma avaliação do pastor. Ok? Isto é a citação da página em português, a página do Wikipédia sobre o biquíni. Na língua portuguesa diz assim: o biquíni é um conjunto de 2 peças derivadas do maiô, de tamanhos reduzidos, que cobrem o busto e a parte inferior do tronco. O seu nome deriva do atol de Bikini, um atol do Pacífico usado para testes com bombas nucleares. E em 5 de julho de 1946 ocorreu o seu lançamento numa piscina de Paris. Assim, pretendia-se propor que a mulher de biquíni provocava na época o efeito de uma bomba atómica. Este é já o objetivo de quem criou o biquíni, que a sensualidade que ia ser exposta ali com a mulher de biquíni era como uma bomba atómica na moral da sociedade, e não só isso, e nos olhos dos homens que iam ver a mulher de biquíni. Depois, e novamente, vocês podem consultar a página do Wikipédia e vão ler lá exatamente isto que eu vos estou a dizer. Depois, continuando, a criação do biquíni é disputada por 2 estilistas franceses. Primeiro, em 1946, Jacques Haim apresentou o átomo como o menor maiô do mundo. O nome mesmo era átomo. Atenção, átomo. O menor maiô do mundo. 3 semanas depois, em 5 de julho de 1946 ainda, Louis Réard mostrou o biquíni menor que o menor maiô do mundo e ficou com a fama do criador da peça. Então foi este segundo, o Louis, que deu o nome de biquíni, e inclusive na França o nome biquíni é uma marca registada, porque foi este homem que deu em associação à criação. E agora mais uma lição de história. Na página em português não colocaram essa informação, mas eu já tinha ouvido no passado e eu fui depois à página em inglês e fui exatamente confirmar esta informação que eu já tinha obtido no passado. Quando o biquíni foi criado, as mulheres, nem as próprias mulheres, queriam usar. Porquê é que as próprias mulheres não queriam usar? Porque não tinham coragem de estar assim, despidas, em público. Quando foi na altura, eles criaram as peças e mostraram as peças. E agora, como é que a gente pode convencer as mulheres para começarem a usar ou a desusar roupa, a usarem este tipo de indumentária, estarem assim completamente expostas com cerca de 5% apenas para aí do seu corpo tapado? Como é que a gente pode agora fazer isso? Quando Louis Réard foi fazer o lançamento, ele procurou modelos que pudessem mostrar em público e pudessem usar em público o biquíni. Nenhuma modelo aceitou. Então o que é que ele fez? Ele foi a um striptease, pagou a uma stripper, uma mulher que vivia, era paga para se despir à frente de homens. Ele pagou à stripper para que ela usasse
roupa, para que ela usasse o biquíni. Foi assim que ele conseguiu que uma mulher se prestasse a usar um biquíni em público pela primeira vez. Porque exatamente, aos olhos de toda a gente, aos olhos da sociedade, aos olhos das próprias mulheres, aquilo era praticamente a mesma coisa que estar nu. Então só uma mulher, que era stripper, é que aceitou usar o biquíni pela primeira vez. Então estão a perceber, isto, eu estou a falar história. Eu estou a falar ainda de história. Eu não estou a falar obrigatoriamente de teologia. Eu estou a falar de história. Estou a falar de como é que as coisas foram progredindo. Como é que as coisas foram avançando. Como é que nós chegámos aqui aos dias de hoje em que é relativamente normal que até todas as moças cristãs e senhoras cristãs usassem biquíni. Aos nossos olhos. Mas o é aos olhos de Deus. Mas o é aos olhos de recuarmos simplesmente, não é? 50 anos praticamente que a gente recua na sociedade e nós vemos que isto era completamente inaceitável. Era um escândalo. Era uma bomba atómica. Era uma bomba atómica para a sociedade naquele momento. Depois, exatamente, continuando. No início, as mulheres não estavam preparadas para usar peças de vestuário tão reduzidas, inclusive que mostravam o umbigo. Os biquínis foram proibidos, portanto, em vários países, incluído na França. Logo depois do seu lançamento, eles foram proibidos durante algum tempo. No entanto, atrizes como Ava Gardner, Ursula Andress e Brigitte Bardot foram contra todos os preconceitos da época e aderiram ao biquíni como um instrumento de sedução em filmes e em fotos. Volto a dizer, isto é o que está na página do Wikipédia. Não sou eu que estou a dizer. É o Wikipédia que continua a dizer. O estilo da década era 2 peças, de tamanho grande e com as cavas das alças bem baixas. Foi considerado ousado, mas hoje é tido como um tamanho grande. Aquilo que noutrora era uma bomba atómica, era algo escandaloso, e era o mesmo que a mulher estar nua em público, aos olhos das próprias mulheres, agora é considerado um tamanho grande, descreve a página do Wikipédia. E, novamente, acabando agora as citações, daí nós fomos ribanceira abaixo. Os irmãos, porventura, eu creio que todos já fomos expostos aos mais variados agora, variantes de tipos de biquíni, em que cada vez a coisa está mais reduzida, diminuta, e que há alguns que literalmente são presos por fio de pesca. Literalmente, infelizmente. Literalmente são presos por fio de pesca. E novamente, nós estamos aqui a utilizar, nós, sociedade, nós, seres humanos, utilizamos de subterfúgios plenos para tentar, não é, nos convencermos que estamos vestidos, estando literalmente nus, despidos à frente uns dos outros. Amados, eu vou agora ainda aumentar um bocadinho mais a percepção de todos vocês sobre o quão paradoxal isto é na nossa cabeça, o quão nós nos deixamos enganar pelo maligno. E eu vou dizer mesmo, eu creio que todos nós que alguma vez já, ou que ainda hoje, eventualmente, antes de ouvirmos falar sobre isto, estaríamos dispostos a andar, por exemplo, de calções e de tronco nu e de biquíni uns ao pé dos outros. Acharíamos completamente inadmissível, por exemplo, que vamos dizer mesmo este caso cenário. Imaginemos que vocês chegavam à vossa casa, vamos mesmo complicar as coisas, e me encontravam a mim, sentado no sofá da vossa casa, de calções e tronco nu, e a vossa esposa, ao meu lado, de sutiã e cuecas. O que é que vocês iam achar? O que é que vocês iam achar? Qual é que era a vossa reação? Tirando o facto de que talvez eu não saía daquela casa, a não ser dentro de um saco preto. Mas qual é que era a vossa interpretação ao olhar para aquele quadro? Vocês sequer iam achar que eu era aceitável me manter como pastor? Vocês iam aceitar? O que é que vocês iam achar do meu caráter? O que é que vocês iam achar da minha pessoa? O que é que vocês iam achar daquele quadro que iam estar ali a ver? E pasmem-se,
que todos nós, eu creio que concordamos, que os biquínis são mais pequenos do que a roupa íntima das mulheres. Por norma, um sutiã e uma cueca normal do dia a dia tapam mais, eu creio que todas as irmãs vão concordar, do que os biquínis. E vocês iam achar um absurdo e um escândalo, e eu teria que sair do pastorado corretamente, se vocês me encontrassem em casa sentado com uma irmã que não é minha esposa, sentado ao meu lado de sutiã e cuecas, mas não iam arranjar problema nenhum se eu andasse 5 metros e estivesse parado num relvado à beira de uma piscina e essa irmã ia estar de biquíni ao meu lado e eu ia estar de calção ou de cueca de banho, ia estar sentado ao lado da mesma irmã, mas só que simplesmente tínhamos saído 5 metros, estávamos parados num relvado à beira de uma piscina e já não havia problema. Nesse momento já não havia problema. Já perceberam como isto é tipo um paradoxo? Como permitam-me uma expressão contemporânea, o quanto dá bug no nosso cérebro? Como é que a mesma quantidade, ou como é que menos quantidade de nudez é um absurdo e um escândalo? Dentro, digamos assim, na sala de estar de uma casa, até podia estar eu numa ponta do sofá, a outra irmã na outra ponta e nós ali a conversarmos. Vocês achavam minimamente admissível que eu estivesse ao pé de alguma mulher que não é a minha esposa, sentado em roupa reduzida, em roupa interior, como se costuma dizer, a conversar com ela? Não. Mas não haveria problema nenhum se nós andássemos uns metros ou andássemos uns quilómetros e fôssemos a uma praia todos juntos. Íamos fazer todos juntos um encontro da igreja na praia e os irmãos iam estar só de calção ou de cueca de banho e as irmãs iam estar todas de biquíni e já não havia problema. Estão a perceber o paradoxo que nós temos vivido? O paradoxo de como nós cristãos até estamos a viver as coisas e não estamos a perceber que nós é que nos deixámos enganar pela sociedade, nós é que nos deixámos enganar pelo maligno e que não é algo que Deus determinou que fosse assim ou que Deus aceita que seja assim, mas que é exatamente algo bem recente na história da sociedade. Eu lembro-me de recentemente, no grupo dos homens, havia uma foto de um homem, creio que foi o irmão Júlio que colocou uma foto de um homem de calção, por aqui, e o homem estava de top. Estava tipo com um top a tapar, assim, esta parte, tipo uma faixa, digamos assim, a tapar esta área. E na foto aparecia um polícia com o bloco das multas a passar uma multa ao homem porque ele estava exposto, nu e de forma indecente, na praia. E isto eram anos 50, eu creio que não eram anos 40, eu creio que já eram anos 50 ou anos 60, ou era uma coisa assim do género, nos Países Baixos, onde atualmente há quem faça até nudismo. E naquela altura estava um homem, não era uma mulher, era um homem a levar uma multa porque estava nu, estava a fazer exposição indevida, indecente, em público. E estamos a recuar, não é? Se a gente fizer as contas, estamos a recuar aqui cerca de uns 60 anos atrás, 50 anos atrás, por aí. Isto ainda se passava. Não há muito tempo, amados irmãos, não há muito tempo, era completamente indecente um homem andar, como eu estava a dizer, o homem andar de tronco nu ao pé de senhoras. Era indecente. Mas agora não há problema nenhum. Não há problema, passa a expressão, não é? Não há problema até de usar só uma cuequinha de banho, não é? O homem andar ali, a ver se a gente consegue ver toda a anatomia, consegue pesar as coisas todas que estão ali e tudo mais, consegue perceber se o irmão é abençoado ou se é menos abençoado e tudo mais. E não há problema. E não há problema. Porque, novamente, nós fomos nos deixando enganar e aquilo que, novamente, no tempo dos nossos avós era indecente, agora para nós é normal. E aí a minha pergunta é: quem é que está no erro? São os nossos avós que estão no erro? É que viam um problema onde não havia erro? Recuamos nós, são 14 séculos de história da humanidade em que isso era completamente inadmissível e não era aceitável? Ou somos nós agora que cada vez mais temos avançado e que é normal, não há problema, é liberdade cristã, Deus não se importa com isso, não há mal nenhum nisso? Quem é que está errado? Somos nós que avançamos e progredimos e evoluímos? Ou foram aqueles, digamos assim, que ainda viveram nas réstias
da decência, da modéstia na sociedade como um todo. Porque novamente, e nós sabemos, com tristeza e com pesar, pelo menos digo eu, que cada vez mais começa exatamente a ser normal. Não só cada vez mais os tipos das roupas serem diminutos, como as pessoas na praia, não é? Também, por exemplo, e a ser legal, as senhoras, por exemplo, já andarem também com a parte de cima do biquíni fora, ou sem a parte de cima do biquíni, ou seja, novamente, redundantemente, andando com o tronco nu, andando com o tronco completamente nu. Sabemos que isso até é uma coisa relativamente comum na Espanha, mais na Espanha e na França e na Alemanha, o que ainda não é tão comum no nosso país. Mas arrisco-me a dizer, não espero que obrigatoriamente vão fazer o teste, mas se vocês forem a praias relativamente movimentadas, no pico do verão, não vai ser necessário irem ao Algarve, onde há muitos estrangeiros, para vocês verem nas praias pessoas que tiram a parte de cima, senhoras, melhor dizendo, que tiram a parte de cima do biquíni e que não só ficam a repousar na praia, mas depois começam a deambular de um lado para o outro, já sem a parte de cima do biquíni. E novamente, já não há problema, cada um tem que cuidar da sua vida, cada um tem que se preocupar consigo, cada um tem que cuidar dos seus afazeres e, novamente, o problema está nos olhos das pessoas, o problema está na mente das pessoas, não está exatamente na nossa própria exposição e não está em nós estarmos nus. Querem ver até mais um paradoxo e que expõe novamente a nossa hipocrisia? Como nós temos falado, nós devemos nos guardar e o nosso corpo deve estar guardado para o nosso cônjuge. Nós somos ensinados e as Sagradas Escrituras atestam que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. E exatamente mesmo no sentido de que quem tem o direito de olhar, de vislumbrar, de medir e de apreciar e de se agradar, como próprios cantares de Salomão descreve, é o marido que deve e pode usufruir e desfrutar da sua esposa e vice-versa. É a esposa que tem direito, tem autonomia e tem autoridade e tem dever, digamos assim, de se deleitar, de usufruir e de se regozijar com o corpo do seu marido, nu mesmo. Não há problema nenhum disso, novamente, no contexto do casamento, não há problema nenhum. Mesmo em Cantares de Salomão nós encontramos isso, que é bom, que é uma coisa boa, que Deus fez assim e Deus preparou as coisas assim e que é abençoado por Deus. Mas, novamente, nós percebemos perfeitamente como cada vez mais já não é uma coisa que está reservada. O apreciar, o vislumbrar, o medir, o deleitar e o ver o corpo e apreciar o corpo de alguém, e apreciar o corpo nu até de alguém, ou despido de alguém, não está reservado ao cônjuge dessa pessoa. E isto, eu nem vou entrar no advento das redes sociais e nas fotografias que são lá colocadas, mesmo por pessoas, e colocam muitas vezes versículos bíblicos associados, mas a gente não dá sequer para a gente olhar para a fotografia que está associada àquele versículo bíblico, senão íamos cair em pecado se olhássemos a segunda vez. E eu não estou a colocar isso, nem estou a colocar isso em cima da mesa. Eu estou a colocar mesmo em toda a exposição que depois nós, como eu disse agora, inclusive no verão, nós fazemos, ou vamos fazer, ou não vamos fazer, ao nos despirmos publicamente e onde as pessoas todas podem olhar e todas as pessoas podem ver e podem tirar as medidas. E como estava a dizer, mais uma coisa que expõe a nossa hipocrisia é porque mesmo entre os casados é no verão que os ginásios todos vão agora encher de gente. É nesta altura que os ginásios e na preparação para o verão que os ginásios enchem de gente. Porquê é que os ginásios enchem de gente? Porque as pessoas estão a adequar o seu corpo para a nudez que aí vem. Para o despir que aí vem. Porquê? Eles sabem que as pessoas que passaram o resto do ano, que não iam ver partes do seu corpo, agora irão ver. Partes do seu corpo que andaram o ano todo, não é? Durante o tempo do frio estava tapado, agora eu vou destapar. Então eu quero, digamos assim, ter os abdominais tabletes de chocolate, não é? Eu quero ter, digamos assim, os glúteos firmes e
elevados. Eu quero exatamente desaparecer com esta gordurinha aqui, aquela gordurinha ali, que vai ficar feia neste biquíni. Eu quero exatamente tratar, porque aquilo como eu me vou expor, as pessoas vão ver, as pessoas vão medir, as pessoas vão avaliar. E é exatamente por isso que as pessoas têm que preparar para, literalmente que preparar para. Não é que vai preparar porque vai casar, vai preparar porque vai se despir, digamos assim, publicamente. E amados irmãos, novamente, eu não quero que os irmãos concordem ou discordem de mim. Eu não quero que os irmãos concordem ou discordem de mim. Eu quero que os irmãos pesem, que os irmãos orem, que os irmãos de joelhos peçam a Deus direção nesta área. Como eu disse, consultem, por exemplo, a própria página do Wikipédia em português sobre peças de roupa e o sentido. Amados irmãos, claro que eu confesso que eu não desci mais para baixo porque depois começava a mostrar muitas fotografias e já começava a definir e depois surgiu o fio dental e depois surgiu não sei o quê e eu, ok, obrigado, não obrigado. Então, mas se vocês lerem só o texto, todo o sentido da criação do biquíni era só exposição e sensualidade. Era sempre isto. Era a exposição e a sensualidade. O objetivo era tornar a mulher mais sensual, expor o corpo da mulher. Sempre foi, sempre. Vocês vão e eu estou a dizer, são ímpios. Não são cristãos que estão a escrever aquilo. São ímpios que estão a dizer que aquilo é bom. Que estão a dizer que sim, que o objetivo, inclusive as atrizes que vocês, que eu citei, e que vocês vão lá ler no texto, são atrizes que eram conhecidas como se usar o termo sex symbols. Ou seja, eram atrizes que eram conhecidas por ser muito provocantes, por ser muito bonitas, mas provocadoras. Faziam papéis provocadoras, com roupas diminutas e tudo mais. Lembram-se do ícone que era a Marilyn Monroe? E a forma como ela se vestia, como ela se comportava, ela é que serviu de exemplo, digamos assim, para toda uma geração. E inclusive, eu não trouxe aqui hoje, nem tirei notas disso, mas se vocês forem ler exatamente, por exemplo, este capítulo 6, ler o capítulo 6 desse livro, Deus o Estilista, vocês vão ler exatamente até como é que foi o progresso nos próprios filmes. Porque inicialmente, exatamente, era completamente absurdo e indecente um homem aparecer de tronco nu num filme. Ou uma mulher ser filmada de biquíni. E só que as coisas foram avançando cada vez mais e que nós tivemos até nos anos 80 e anos 90 o apogeu daqueles filmes, os filmes de verão, daqueles filmes de jovens na praia e tudo mais, e os rapazes de calções, as moças de biquíni, aquelas histórias de amor de verão. Isso encheu as salas de cinema e encheu as telas dos cinemas para exatamente convencer a geração de que isto era normal, que isto era bom, que era assim que a gente curtia a juventude e era assim que a gente fazia. E nós, como bons macaquinhos de imitação, passa a expressão, continuámos a fazer a mesma coisa. Nós continuámos a replicar a mesma coisa. E nós nunca nos parámos exatamente para dizer, mas espera aí, mas eu visto-me como eu me visto com base em quê? Porque um princípio que nós obtivemos desde a Reforma Protestante, que nós recuperamos na Reforma Protestante, é que nós vamos fazer as coisas única e exclusivamente, ou acima de tudo, com base na Bíblia. Com base no que a Bíblia diz. Não com base na tradição, não com base na palavra do Papa, não com base naquilo que são os nossos hábitos, não é? Não com base naquilo que a Igreja oficial romana diz que pode e que não pode, mas com base no que a Bíblia de facto diz. Ok? No que a Bíblia de facto diz. Amados, no próprio tempo de Jesus, o que os fariseus faziam era, a Bíblia dizia uma coisa, mas eles já tinham inventado outras regras e outras leis. Nós temos inclusive aquela passagem em que na responsabilidade de um filho, que havia a responsabilidade de um filho cuidar dos pais idosos, se o filho, dentro da lei dos fariseus, dedicasse as suas riquezas ao Senhor, ele dizia, eu fiz um voto ao Senhor e as minhas riquezas agora são dedicadas ao Senhor. E era o termo, são corban, era o termo corban. Ele, pela lei dos fariseus, desculpava-se de ter que sustentar os próprios pais. Mas o próprio Jesus vai criticar isso. Que aquilo que acontecia muito já no seu tempo era que as pessoas, que os religiosos criavam regras e leis que a palavra de Deus não descrevia para tentarem fugir e escapar àquilo que são as nossas obrigações, àquilo que já é o princípio geral que a própria Bíblia nos apresenta. E já começando a entrar na reta final, eu gostava de ler algumas passagens também com os irmãos. Eu percebo que muito desta
pregação, como também estou a falar de um assunto tão específico e sei que tão melindroso, eu tive que ler muito de contexto histórico e de questões históricas, mas, por sua vez, vamos ler algumas passagens das Sagradas Escrituras e vamos voltar a meditar neste assunto. Novamente, a passagem que nos tem acompanhado nesta série de pregações, Romanos 12, 1 e 2, e nós, em mente este paradoxo, ou em mente esta circunstância, esta situação, vamos ler e vamos meditar naquilo que aqui estamos a ler. Então, a primeira das passagens que vamos ler, como eu disse, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Mas depois nós andamos a brigar, digamos assim, com os irmãos, a brigar com os pastores, porque os pastores querem nos outra vez amordaçar e querem eliminar a nossa liberdade. Então, se agora nós temos esta liberdade de fazer assim, como é que agora o pastor, que agora a gente pode, vai dizer que a gente não pode na realidade? Porque, novamente, nós não vamos fazer as coisas porque agora é assim. Nós não vamos fazer as coisas porque a nossa sociedade nos diz que é assim. Nós fazemos as coisas se a Bíblia prescreve ser assim ou se a Bíblia dá margem para ser assim. Em que ponto, em que parágrafo, em que capítulo, em que versículo das Sagradas Escrituras nos dá liberdade para estarmos nus ao pé uns dos outros? Lembra-se, inclusive, que na semana passada eu esclareci em relação à completa má interpretação, ou antes, à completa péssima, errada interpretação daquela passagem que supostamente se diz que Davi dançou nu. Lembrem-se? Eu expliquei porque é que na passagem em lugar algum diz que sequer que Davi estava nu e que Davi dançou nu. Isso foi uma má interpretação dessa passagem de Samuel. E eu expliquei, e por isso até podem ver a pregação da semana passada, na qual eu explico porque é que é uma questão de interpretação e é uma má interpretação dessa passagem. Depois, outra passagem para meditação, Tiago 4:4, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Quando nós queremos é nos ambientar, nos amoldar aos esquemas do mundo, fazer as coisas que o mundo faz, vestir como o mundo veste, falar como o mundo fala, ver as mesmas coisas que o mundo vê, nós vamos entrar em inimizade contra Deus. Se queremos ser inimigos de Deus, é só fazer as coisas que o mundo diz para a gente fazer e seguir o curso normal, como todas as outras pessoas. Outra passagem também semelhante a esta, 1 de João, capítulo 2, versículo 15, também foi abordada por nós há pouco tempo, creio que há 2 semanas atrás. 1 de João 2:15 nos diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Queridos e amados irmãos, pensem, quando estes irmãos estavam a ouvir estas passagens, estas palavras, eles estavam completamente envolvidos e encharcados numa cultura pagã. Muitos deles há dias atrás eram pagãos. Faziam parte das festas, das roupas, da forma de falar, da forma de se portar, da forma de viver casamento, da forma de viver a fé. Eles estavam encharcados numa cultura pagã. E depois recebem a instrução da parte de Deus, a exortação da parte de Deus, que eles não se portassem como toda a outra gente à sua volta. Toda a outra gente. Como nós vimos, já 4 séculos antes de Cristo, já as pessoas andavam com roupas diminutas. Já as pessoas andavam exatamente, e vocês sabem, aquelas práticas que havia no Império Grego e depois no Império Romano. É uma questão de história. Vocês sabem como os imperadores, aqueles imperadores até mais conhecidos, como eles se portavam de uma forma completamente devassa, completamente imoral. Homens que se deitavam com as mães, homens que se deitavam com as irmãs. Coisas devassas, completamente devassas, irmãos.
E o que é que mudou? O que é que mudou? Foi a sociedade que do nada conservou? Não, foi porque a igreja foi sal e luz. A igreja que conservou, é que fez a sociedade conservar. Não conservar o que era errado, conservar o que era bom. E toda a sociedade começou a fazer um retrocesso. Retrocesso, não é? Retrocesso aos olhos do mundo. Retrocesso aos olhos exatamente daqueles que dizem que os biquínis, quando foram inventados, eram grandes. É um biquíni grande. Já viram um paradoxo? É o biquíni grande, não é? É tipo falar numa ervilha gigante. Então, nós encontramos exatamente isso. E mesmo não é pela história, foi o avanço da igreja que fez com que as pessoas parassem de usar a roupa desse género em público e parassem com todas essas práticas. Amados irmãos, não há muitos anos atrás, não faz assim tantos anos, não é? Não dista assim, eu creio que nem um século talvez distará, que ao missionários chegarem à Índia, havia o costume de que, quando uma mulher enviuvava, eu creio que vocês saberão que na Índia é muito normal e comum se fazer a cremação do corpo quando alguém morre. E era muito comum que quando o esposo morria e a esposa era viva, se pegava na esposa e atirava-se para a pira para ela ser queimada junta, simbolizando que ela não tinha mais motivo para viver. E chegaram lá os missionários cristãos e começaram a evangelizar e começaram a dizer: não, para. Isso não é para fazer mais. E esse costume cultural começou a parar, mesmo que a Índia não seja um país cristão, nem tão pouco nem mais ou menos, mas esse costume que era cultural parou de acontecer. E então a igreja sempre teve o papel de mudar a sociedade. E como nós temos vindo a falar, inclusive nesta temática, nós olhamos à nossa volta e nós vemos que agora cada vez mais é a sociedade que está a mudar a igreja. É a sociedade que está a mudar a nossa forma de vestir, a nossa forma de estar, a nossa forma de fazer culto, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós ouvimos em termos de músicas, aquilo que nós lemos em termos de livros. É a sociedade que nos está a moldar a nós, amados. E nós estamos completamente a entrar, digamos assim, contra o que a própria palavra diz. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Mas a gente amolda-se. Então eu faço isto desde criança. Eu faço as coisas assim desde criança. Eu acho que todos nós já ouvimos essa frase dita por pagãos. Então, mas é assim? A minha mãe fazia assim? A minha avó já fazia assim? Então eu vou fazer errado, vou fazer diferente. E por isso é que, novamente, nós não nos podemos amoldar ao esquema deste mundo, mas temos que renovar a nossa mente. Temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. E, amados, nós não nos podemos esquecer, nós vivemos em meio a almas doentes. Nós, como cristãos, estamos numa sociedade de pessoas fragilizadas, de pessoas doentes, de pessoas mortas espiritualmente, como a Bíblia descreve. Nós temos que ser sal e luz, amados. Nós não podemos ser pedra de tropeço. A nossa conduta, pensem, a nossa conduta pode fazer uma diferença abismal entre alguém se aproximar e chegar a Cristo ou alguém exatamente rejeitar a Cristo. Os irmãos já leram, eu já citei isto várias vezes. Peço que perdoem o termo, mas é literalmente a descrição, foi assim que foi apresentado. Mas eu lembro-me quando um irmão partilhou exatamente que isto já tem anos, quando no Brasil fizeram o termo técnico acho que era tipo feira do sexo gospel. Era uma daquelas tipo feiras eróticas, mas era gospel, era para evangélicos. E a pessoa que estava a fazer a entrevista às pessoas que estavam lá era a Miss Bumbum evangélico. Era alguém que tinha recebido um prémio pela forma como eram os seus glúteos. Mas ela era evangélica. É gospel. A gente meteu lá o selo, a gente talvez aspergiu com água benta, agora é gospel. Já perceberam o quão as coisas estão... E eu estou a dizer, isto é uma coisa que se não tem 10 anos, já tem perto disso. Já foi há perto de 10 anos atrás. E as coisas só continuaram a progredir, a avançar. E depois nós perguntamos porque é que a igreja, aos olhos da sociedade, muitas vezes está a ser vista exatamente como uma cambada de hipócritas. Como pessoas sem poder, não é? Como uma mensagem já ultrapassada.
Porque exatamente eles olham para a nossa vida, olham para o nosso comportamento e dizem, espera aí, tu no domingo estás ali e tal, seguras assim as mãos e tal, fechas os olhos e tal, estás ali até com uma roupa diferente, com um estilo de roupa diferente. Pá, daqui a um bocado vais aqui para o pé de nós com o teu biquíni e vais andar ali a esfregar-te no outro rapaz ali e a esfregar-te no outro rapaz acolá e não sei o quê. Que tipo de cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? E de facto então, amadas irmãs em particular, eu diria, vocês a quem Deus dotou com beleza fora do padrão, digamos assim, porque o padrão foi o homem, que é o protótipo, e depois veio a mulher. Deus aprimorou a beleza feminina. As mulheres são mais bonitas do que os homens, não é porque eu sou homem que estou a dizer isso. É uma questão que é enfática nas próprias Sagradas Escrituras. É raro, mas acontece que os homens serem descritos como bonitos na Bíblia. Que não fossem, mas temos Saúl, que é descrito que era bonito, se destacava por isso. José é descrito porque se destacava por ser bonito. E eu confesso que não me lembro de mais ninguém. Mas depois nós temos Sara, era idosa e era descrita como muito bonita. Temos a própria Batseba, infelizmente. Temos a própria Rebeca. Temos várias mulheres, até nas matriarcas. Todas eram descritas como mulheres belas, ainda que o seu valor não estivesse na sua beleza. Vemos que depois o valor estava no seu caráter. Mas, amadas irmãs, vocês foram dotadas de beleza fora do normal. Deus dotou-vos exatamente de uma beleza aprimorada. E por isso vocês foram dotadas exatamente de muitas mais, passa a expressão, partes do corpo bonitas do que o homem. Vocês têm muito mais curvas do que os homens. E são muito mais interessantes do que os homens. Mas, atenção, vocês são literalmente como velas a passearem em meio a barris de pólvora. Vocês são como velas a passearem em meio a barris de pólvora. Em nada, eu volto a dizer, irmãos, em nada os homens são desculpados ou ficam desculpados pela forma como olharem, pela forma como assediarem, pela forma como falarem para as mulheres. Nenhum homem tem qualquer justificação para cometer qualquer ato qualquer ato ilícito, qualquer forçação de barra para com uma mulher, independentemente de como ela esteja vestida ou despida. Nenhum homem tem esse direito. Posto isto, ainda assim, as irmãs sabem que o comportamento também das pessoas à vossa volta, ou que tipo de atenção vocês vão atrair para junto de vocês, mediante a forma como vocês próprios se comportem. Porque infelizmente podem também estar a enviar sinais errados para companhias erradas. Literalmente, se eu vou passar ao pé de uma matilha de cães esfomeados, eu não vou passear vestido com aquele vestido da Lady Gaga só de bifes. Eu não vou passar com um vestido de bifes à beira de uma matilha de cães esfomeados. E atenção, eu não estou a dizer que os homens são cães esfomeados, ok? Ou que houvesse justificação. Ela estava mal vestida, eles coitadinhos não conseguiram resistir aos impulsos. Não é nada disso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer que, amadas irmãs, vocês são como velas a passear em meio a barris de pólvora. Se a vela pode ser muito bonita, mas se a vela está apagada, a vela não vai estar a incendiar nada, não vai estar a explodir com nada, não vai estar a ser uma bomba atómica a cair em lado nenhum. Mas se por sua vez a vossa forma de se estar, se portar, se vestir seja sensual, e atenção, amados irmãos, eu não sei se vocês já pararam para analisar isto, com isto eu vou terminar, mas vou começar pelo termo contemporâneo e depois vamos ao termo bíblico. A expressão sexy, ok? A expressão sexy é algo que vem do inglês, que é uma evolução da palavra sensual. Significa sensual, é algo que é sensual. Algo que é sensual, algo que é sexy, por si, pela sua característica, já está a definir que é algo que é erógeno. Ou seja, que é algo que é sexualmente atraente, que desperta interesse sexual. A sensualidade na Bíblia é descrito como algo piedoso ou como fruto da carne, ou como obra da carne. Sempre na Bíblia, sensualidade é algo que é produto da carne. É algo que vem do maligno. Então, espera aí, mas quer dizer que eu não me posso vestir de uma forma diferente para o meu marido? Ou eu, homem, não posso vestir de uma forma atraente para a minha mulher? Claro que pode. E deve.
pode e deve, no contexto. No contexto. A esposa pode usar uma roupa especial quando vai ter aquela noite especial com o marido pode usar uma roupa especial, adequada e tudo mais. Isso é tudo normal. Na janelinha que Deus criou, na intimidade do casal. Não em público. Não num sítio público. Porque a sensualidade, novamente, é algo que é carnal, amados irmãos. E é engraçado que muitas das modinhas, às vezes até contemporâneas, até aquela modinha que não me lembro há quantos anos é que ela surgiu, aquela história do sexy sem ser vulgar. Não sei se vocês já ouviram falar disso, em que as mulheres iam colocar fotografias nas redes sociais, em poses ou assim, mas supostamente mais vestidas, não é? Menos destapadas, e então muitas cristãs a dizerem sexy sem ser vulgar. Estavam a dizer que elas eram sensuais sem serem vulgares, porque a vulgaridade é que era problema. Sensualidade não havia problema. Mas, amados, não. Na Bíblia, ser sexy é mau. É sempre mau. Na Bíblia, ser sensual é mau. E atenção que beleza e sensualidade são coisas totalmente diferentes, amados irmãos. Eu creio que todos nós conseguimos ver uma mulher bonita, homens e mulheres, ver uma mulher bonita, bem vestida e dizer, que mulher bonita. Que mulher elegante. E igualmente depois podemos ver uma mulher, seja feia ou seja bonita, e conseguir perceber que mulher sensual, que mulher sexy. Mas isso em nada está a dizer se ela é elegante, se ela é bem vestida ou se ela se porta com sobriedade. Então a forma como nós temos que educar as nossas filhas e os nossos filhos não é para serem sexys, é para serem pessoas de respeito, pessoas de caráter, pessoas bonitos, belos, bem vestidos, elegantes, mas não sensuais, não a atrair e a despertar intencionalmente interesse sexual da parte dos outros. Então, queridos e amados irmãos, eu compreendo que este é um assunto, como já tenho vindo a falar, que é bem melindroso. Eu compreendo que isto é um assunto que, como se costuma dizer, dá pano para mangas. Eu compreendo que este é um assunto que talvez até deixou vários de vocês contra mim, ou achar que eu sou um retrógrado, um careta, ou que são teorias da minha cabeça. Mas, amados irmãos, eu estou tranquilo, estou relativamente tranquilo em relação àquilo que nós encontramos na palavra do Senhor sobre esta matéria e que a Bíblia nos fala e com tudo o que tenho-vos descrito, eu não creio que dá para nós acharmos que é algo que é da minha cabeça ou da cabeça do autor do livro, não é Deus o estilista, ou da cabeça dos pastores que alertam sobre esta temática. Porque o facto de nós vermos que a nossa sociedade agora se comporta de uma forma totalmente diferente, ou o facto de nós próprios termos crescido e ainda nos portarmos de uma forma diferente, não quer dizer que isso seja correto, ou não quer dizer que isso seja biblicamente aceitável. E então, amados irmãos, aquilo que eu oro sempre por mim e pelos outros é que sempre que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê discernimento e nos dê a coragem, a ousadia para enfrentarmos os nossos pecados pessoais, que nós percebamos o nosso próprio pecado, em vez da gente até olhar os pecados dos outros, e até era isso que eu estava a dizer, para que os esposos não fossem para casa a cobrar as esposas e as esposas não fossem para casa a cobrar os esposos, mas é que cada um caia de joelhos no chão e peça, Senhor, ilumina-me nesta área, ajuda-me a conformar o meu guarda-roupa à tua palavra. E eu prefiro abdicar, exatamente, eu prefiro cortar uma mão e arrancar fora um olho e entrar no reino dos céus, do que viver aqui como se fosse tudo me é lícito, e depois chego lá acima e dizer, Senhor, Senhor, não preguei em teu nome? Não fiz milagres em teu nome? Não curei pessoas em teu nome? Não expulsei demónios em teu nome? E Jesus dizer, afasta-te de mim, tu que praticas a iniquidade. Eu nunca te conheci. Não te conheço de lado nenhum. Sei quem és. Mas dos meus não és. Das minhas ovelhas tu não és. Então, amados, que o Senhor então nos dê graça, nos dê sempre entendimento da sua palavra e que Ele venha então abençoar o resto da nossa semana e também a aplicação da sua palavra ao nosso coração. Vamos então terminar com uma palavra de oração e também com o nosso pós-lúdio. Logo de seguida, não é? Nós enfaticamente pedimos àqueles que são membros de igreja para ficarem, pois haverá uma assembleia já de seguida. Ok, amados irmãos? Vamos então ao Senhor em oração. Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, louvamos o teu santo nome e
Ó Deus, pedimos perdão a nossa conduta naquilo em que ela tem falhado contra Ti, Senhor. Nós pedimos perdão naquilo em que nós, por ignorância, por desconhecimento, ou, às vezes até por rebeldia, Senhor, nós preferimos fazer as coisas a par e de forma semelhante ao que o mundo tem feito ou quer fazer. Senhor, ajuda-nos a fazer sempre tudo por fé, Senhor. A fazer tudo na certeza, no descanso, na tranquilidade de que isso não ofende o Teu caráter, que isso não ofende o Teu santo nome, que isso não é um incómodo, Senhor, para o avanço do Teu Evangelho e também não peca contra o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos a não pecar também contra o nosso próximo, seja por omissão, ou seja também por negligência, ou seja mesmo pela nossa própria conduta, Senhor. Dá-nos, ó Deus, da Tua graça. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais o entendimento de quem Tu és. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a nós adequarmos todos os aspectos da nossa vida àquilo que a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, já falámos da questão da ansiedade, Senhor Deus, já falámos sobre questões também de relacionamentos, estamos agora a falar de questões de vestuário e de modéstia e pedimos que Tu venhas conformar todos os aspectos do nosso ser, do nosso viver a Ti. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Teu grande amor por nós, Deus Pai, que as doces consolações, a comunhão, a coragem, a ousadia para a pregação do Evangelho e o discernimento e a aplicação desta palavra aos nossos corações sejam com todos e com cada um. Oramos no santo nome de Jesus dizendo amém.